Gente, vamos lá. Nossa terceira aula sobre autismo, né? Nós estamos aqui falando sobre as linguagens, já falamos um pouquinho sobre a linguagem verbal. Agora vamos falar sobre a linguagem não verbal. Gente, essa linguagem, na verdade, por sua vez, ela é composta por símbolos, sinais, imagens que nós vimos no nosso dia a dia, que a gente vê, como, por exemplo, uma placa de trânsito dizendo não entre aqui, é proibido estacionar, faixa de pedestres, enfim, por aí vai. Então, acaba que você, tendo essas informações, nós vamos aprendendo, né? Isso é o quê? Uma linguagem não verbal, são através de símbolos, de cores, enfim. A linguagem não verbal também é constituída por sinais que emitimos a todo tempo, como gestos, posturas corporais, caretas, expressões faciais, né? Então, assim, são linguagens que não são verbal, mas que nós estamos nos comunicando de outra forma, de outra maneira, tá? Como, às vezes, uma singela piscadinha de olhos, possível abrir o coração para se declarar se apaixonadamente pela garota mais bonita da escola, né? Então, isso é o quê? Vai ser usada algumas linguagens, como, por exemplo, para poder se declarar para essa garota da escola, algumas pessoas podem ter aquele olhar mais cerrado, né, para mostrar que tem interesse, alguns símbolos de afetividade, mandar uma carta, mostrar um coração, enfim. Mas essa linguagem não verbal, nós aprendemos e nós sabemos o significado de cada coisa. Só que aí para os autistas, de acordo com a perspectiva dos autores acima, a gente aprende, né, desde muito cedo a interpretar essas expressões faciais. E grande parte da comunicação vem da linguagem não verbal. A união daquilo que dizemos com maneira como nós vamos nos expressar, passar uma mensagem com riqueza de sinais e repleta de intenções subentendidas. Só que aí, quando chega pro autista, ele vai ter essa dificuldade de se comunicar desta maneira e de saber quando alguém está se comunicando com ele, tá? Gente, é porque eu tô tentando resumir para não ficar só lendo. Então, essa linguagem não verbal é quando nós aprendemos o significado de cada coisa. Um exemplo, tô triste. Tô muito feliz, né? Uma plaquinha, pare. A gente sabe que é para parar, né? Então, nós vamos aprendendo isso. Eles não, eles têm essa dificuldade. Eles têm essa dificuldade de se comunicar e de saber quando nós estamos nos comunicando com eles, tá bom? Bom, no âmbito de falhas ou problemas na evolução da linguagem, constitui os primeiros sinais de que pode sugerir um funcionamento autístico, tá? Crianças com autismo falam, mas sem a real intenção de se comunicarem. Outras crianças falam na terceira pessoa, como se fosse um personagem. Muitas crianças têm um discurso monótono, como se fosse um robozinho programado. Não há alteração de tons ou volume do seu jeito de falar. E não tem empolgação também, tá? Ai, gente, eu tô muito feliz porque eu consegui, eu tirei uma nota boa. Não. Eu tirei 10. Você tirou quanto na prova? 10. Não tem empolgação, não tem reação, tá? Criança com autismo tem pouca curiosidade social e por isso não aprende a relatar os acontecimentos de forma espontânea. A comunicação também é prejudicada pelas incompreensões, interações de pergunta e das ações, né? As pessoas com autismo têm dificuldade de perceber essas intenções do interlocutor. Sua forma concreta de ver o mundo, de acordo com Silva e colaboradores, impede essa criança de identificar sutilezas em questões subentendidas de um discurso e muito comum elas perguntarem o que eles querem dizer com isso ou não entenderem uma piada. Elas também não interferem a intencionalidade de ironias e brincadeiras, nem as falas com duplo sentido, também não conseguem entender a interação das atitudes. Um exemplo.
eu tô morrendo de fome. A palavra a palavra não, gente, a frase eu tô morrendo de fome, eu tô querendo dizer que eu estou com fome, então eu preciso comer. Mas eu vou morrer literalmente de fome? Não. Mas eles não vão entender desta maneira. Então, a frase morrendo de fome, eles vão literalmente achar que nós estamos morrendo ali. Eles não vão entender, tá bom? É isso que o autor quer dizer. Disfunções comportamentais ou atividade repetitivos. Disfunções comportamentais ou atividade restritos repetitivos. Crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com autismo podem apresentar menor habilidade no controle muscular e exibir comportamentos estranhos com movimentos repetitivos. Enfim, gente, então são esses comportamentos e esses movimentos repetitivos sem nenhum motivo aparente. Podem passar horas alinhando seus carros e trens, ao invés de usá-los para brincar, sem alguém mover um dos brinquedos. A criança pode ficar tremendamente chateada e irritada. Esse comportamento é descrito pelo DSM-5, que é o nosso manual, como movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipadas ou repetitivas, estereotípias motoras simples, alinhar brinquedos ou girar objetos, acolilha frases indicráticas. Gente, eles vão ter esses comportamentos que para as outras pessoas, para a gente, são comportamentos sem sentido, são comportamentos que não tem sentido, mas para eles tem sentido, para eles é a maneira como eles vão encontrar para poder brincar, poder se comunicar, enfim, é a maneira deles se comportarem. Em seus primeiros anos de vida, pouco explora um ambiente ou nenhuma vez, tá? Em pouco, nos seus primeiros anos de vida, ou eles vão explorar um ambiente ou não vão explorar coisa nenhuma. Os brinquedos são usados ou manuseados de maneira ritualísticas, com poucos aspectos significativos. Suas atividades tendem a ser rígidas, repetitivas e monótonas. Muitas com retardo mental grave exibe anormalidades no movimento. As estereotípias motoras são respostas repetitivas em que a criança estimula o objeto, uma regulação sensorial ou mesmo uma busca por sensações físicas de prazer. Gente, segundo Teixeira e a Mayara Gaiato, ela vai dizer que esses aspectos do autista seriam uma forma da criança amenizar a ansiedade de acordo com os autores acima. Então, por que eles têm esse comportamento? Para diminuir a ansiedade que eles têm, tá bom? Um sistema onde a criança se reorganiza diante de um incômodo ou de uma situação desconfortável. Muitas vezes essas situações de extrema ansiedade estresse, as estereotipias podem ser a maneira de a criança buscar conforto e autorregulação. Exemplos mais comuns de estereotipias motoras observadas nessa criança são flopping, que é movimento de balançar as mãos, rocking, mover o tronco para frente e para trás, andar na ponta dos pés, movimentar as mãos na frente do rosto, girar sobre o próprio eixo, olhar objetos que giram ou correr sem um objeto claro. Comportamentos autísticos, mesmo em um estrangeiro, é fácil de perceber, pois não estão relacionados ao costume de um povo ou outros moduladores, e sim ao desenvolvimento particular dessas pessoas. Então, você pode ir para o Japão, amor. Se você perceber que essa criança tem esses comportamentos, você vai saber que ela provavelmente pode ser uma criança autista, tá? Os comportamentos das pessoas com autismo possuem um espectro de gravidade e são divididos em duas
categoria: comportamentos motores estereotipados e repetitivos e comportamentos disruptivos, cognitivos, tá bom? A primeira categoria trata-se de comportamentos como pular, balançar o corpo ou as mãos, bater palmas, agitar ou torcer os dedos e fazer caretas. Algumas crianças com autismo são bem agitadas e parecem não ouvir as ordens dos pais. Não segue os comandos, faz apenas o que quer e coisas do seu interesse também, que geralmente é bastante restrito. Querem sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, na mesma sequência. Elas pulam o tempo todo, correm e se agitam exaustivamente. A segunda categoria, que é o comportamentos disruptivos cognitivos, está relacionada a comportamentos tais como compulsões, rituais, rotinas, insistências, mesmices, interesses circunscritos que são caracterizados por uma aderência rígida em alguma regra ou necessidade de ter as coisas somente por tê-las. De acordo com Silva, é comum assistirmos a programas de televisão nos quais crianças chamadas de pequenos gênios sabem tudo sobre bandeiras, tudo sobre países, tudo sobre carros, tudo sobre trens, tudo sobre futebol, quadrinhos, cálculos, coleção e outros temas, nos deixando admirados. Os autores acima corroboram este segundo tópico, que forma a tríade da disfunção comportamental da seguinte maneira: tem interesses restritos, como conhecimento profundo sobre dinossauro, carros, trens, histórias em quadrinhos e etc. Sempre de maneira muito aprofundada e detalhista. Então, assim, não é que ele vai saber um pouco sobre aquela história, não, gente. Ele vai querer saber tudo sobre aquele tema, sobre aquela situação, sobre aquela história em questão, tá? Apego à rotina, a tendência a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, independente de ser a maneira mais funcional ou não. Também mostram manias, ou seja, aquele mesmo horário, tem que fazer aquela mesma coisa. Então, se muda a rotina dele, ele se estressa, ele não gosta, porque ele gosta da rotina, ele gosta de fazer coisas que para ele já são costume, ou seja, ele tem dificuldade de mudanças, tá bom? Movimentos estereotipados e repetitivos, por exemplo, balançar o corpo, bater palma, gritar, torcer as mãos, os dedos, dar voltas, tá bom? Dar pulinhos, enfim. Imperceptibilidade ao toque. Geralmente não gosta de toque físico ou se sente incomodado com isso. Gente, literalmente, a linguagem de amor do autista não é com toque. Ele se sente agredido quando você toca nele. Eles não gostam. Eu, particularmente, eu não sou autista, mas eu não gosto de muito toque, de estar me tocando. Tem gente que para falar com a gente tem que estar tocando, tem que estar batendo, tem que estar assim. Não, eles não gostam disso, tá bom? E eu não sou autista, mas eu também não gosto. E aí, você gosta também de estar sendo tocada direto? Dessa linguagem verbal, dessa linguagem de toque? Tem que estar me tocando, tem que estar pegando, tem que estar sentindo. E aí, você gosta? Me diz aí. Tende a ficar se movimentando o tempo todo, tá? Andar nas pontas dos pés. Algumas crianças com autismo tendem a iniciar a marcha nas pontas dos pés ou agem assim quando estão eufóricas e ansiosas. Gente, quando elas começam a andar assim na ponta dos pés, a maioria delas, às vezes, se não for trabalhada cedo, vai ter que fazer cirurgia, né? Por conta do que elas vão crescendo e o peso vai indo para ali. E às vezes o pé fica com deformidade. Então, é algo que tem que ser trabalhado e ajudar e ensinar eles a andar com os pés firmes no chão, tá? Medo de mudanças estruturam... medo de mudança. Eu já falei sobre isso, tá? Vamos para a próxima. Autoagressão. Algumas crianças podem se morder, se bater ou bater com o corpo ou a cabeça na parede sem reclamar de dor. Estimulação vestibular. Atividades que alteram o equilíbrio do corpo tendem a ficar atraídas por brincadeiras de giro ou balanço. Por exemplo, giram com a cadeira repetidas vezes e levantam sem apresentar tontura. Gosto por água. A maioria das crianças com autismo é fascinada por água. Algumas não podem ver uma torneira que correm para abri-las. A aversão é uma aversão a barulhos altos, gritos ou fogos de artifícios, né?
aversão à luz em excesso, período curto de atenção, tende a se manter pouco tempo em uma atividade, estabilidade de humor e afeto, em determinado momento pode estar muito bem e ter uma crise de choro em seguida. Também pode alternar explosões de alegria e excesso de raiva sem que ninguém consiga saber o motivo. Apresenta insônia, tá? Gosto por música, pela nossa experiência, as crianças com autismo geralmente têm um fascínio especial por música. Não pela letra em si, mas sim pela melodia. De alguma forma, elas se sincronizam e captam em parte as modulações dos afetos e sutilezas de complexidade humana. Tristeza, alegria, serenidade, enfim. Dificuldade nas atividades básicas da vida diária. Às vezes não consegue se limpar, tomar banho ou se trocar sozinha. Pensamentos concretos, dificuldade em entender o sentido das coisas ou de palavras que não são palpáveis, por exemplo, pensar, sofrer, tristeza. Dificuldade de coordenação motora fina, como por exemplo para recortar, pintar dentro dos espaços e escrever, etc. Marcha rígida e desajeitada, muitas vezes são vistas como desengonçadas. Podem tolerar extremos de dor, fome e temperatura sem reclamar. Hábito de enfileirar ou empilhar coisas. Muitas vezes passam horas engajadas em uma simples brincadeira de empilhar caixas ou enfileirar carrinhos. Ora, essa quantidade de informações são muitas. Informações e capacidade de memorização não é esperada em crianças tão jovens. Segundo os autores acima, isso mostra um padrão anormal e restrito de interesses exagerado em foco e intensidade para crianças daquela idade. A criança com autismo que possui essas habilidades espetaculares tendem, sobretudo, a ter prejuízo em outras áreas em sua vida. Elas não conseguem destinar ou programar seu tempo e atenção a outros aprendizados, identificando todas as energias e a único foco de interesse. A atenção dada ao tema escolhido ocorre independente de assuntos sociais ou cotidianos, causando prejuízos fundamentais na socialização, tá bom? Gente, é muita informação, é muita coisa que nós estamos vendo aqui. Na próxima aula nós vamos ver algumas características do autismo, tá bom? De acordo com o DSM-5. Então fica aí comigo que nós só estamos começando a falar um pouquinho sobre esse tema. É um tema que nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos conhecer. Conhecimento é luz, conhecimento é poder. Aquilo que você sabe, você não se torna escravo dele. Quando você sabe de uma informação, quando você tem uma informação, é mais fácil de você lidar, achar soluções para aquela situação em contexto. Portanto, se você tem essa informação, é mais fácil de você ajudar essa criança, de você agir com uma intervenção para que a vida dela seja melhor, para que ela tenha um futuro significativo. Portanto, conhecimento. Não esquece de curtir, não esquece de deixar o teu comentário, porque nós vamos aprender um pouquinho mais sobre autismo e sobre outros transtornos.